Sejam bem-vindos. A gente tem uma introdução aos inícios das lives, né? Para dar um astral bacana aí para gente. E todos estão ouvindo aí? Tudo certo? Hoje nós vamos dar... Sim. Maravilha. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, que é o TDP, capítulo 5, tá ok? Todos afiados. Francis Jaime, a bordo? A bordo. Opa, maravilha. Vamos nessa. Bons estudos a todos. Ok, pessoal, boa noite. Francis aqui de Curitiba, semi-congelada, né? Nenhuma novidade. Vamos, uma grande satisfação estar aqui com os senhores, fechando essa semana, a nossa disciplina de TDP, né? O capítulo 5, né? O último capítulo. E aqui nesse capítulo 5 nós vamos verificar quais as etapas, né? Do programa, a execução e a avaliação dos resultados do treinamento. Uma vez de todo o conteúdo que nós já vimos, chegamos aqui e vamos fazer essa abordagem hoje, ok? Então, no tópico 5.1, que é a introdução ao programa de treinamento, então, o treinamento tem um programa, e é isso que nós vamos abordar agora, tá bom? E de início ali, nós vamos verificar que, feito o diagnóstico do treinamento, né, essa etapa, né, de seleção dos meios, né, ela se segue para marcador aí na mão, para mitigar as necessidades percebidas. Então, feito o diagnóstico do treinamento, segue-se a etapa de seleção dos meios para mitigar as necessidades percebidas. Ok? Então, marca aí, ali, a gente está marcando aí. Então, essa para isso que vai seguir a seleção, né? Ela vai mitigar as necessidades percebidas. Uma vez efetuado o quê, gente? O levantamento das necessidades. Então, para mitigar essa necessidade, você tem que haver o levantamento das necessidades, ok? Então, grifa aí, levantamento de necessidades, tá bom? Na apostila dos senhores e senhoras aí, tá bom? E então, passa-se, né? Então, para o quê? A elaboração de um programa de treinamento. Então, marcador de texto aí na mão, aí, ó, elaboração. A partir daí, né, do levantamento das necessidades, uma vez que é efetuado o levantamento das necessidades, e aí sim é que passa para a elaboração de um programa de treinamento. Então, você verifica que não é de qualquer maneira, não é baseado em qualquer ideia, né, sem fundamento, que se elabora um programa de treinamento. Então, vamos lá, né, o PT, né, Programa de Treinamento, né, ele traz, pode marcar diversas vantagens. Então, não é só uma, não são duas, três, diversas vantagens, né? Então, mas ele faz uma observação, tá bom? Ele faz uma observação. Quando ele está respaldado por uma criteriosa, o quê? Análise de ambiente organizacional. Então, aí, alerta, ele vai colocar aí a observação. Então, muito cuidado aí na abordagem do que a nossa apostila tá citando aí, tá bom? Então, o PT, né, o programa de treinamento, quando essas vantagens só vem quando ele está respaldado por uma criteriosa análise de ambiente organizacional, ok? Onde se observa o comportamento de quem? Dos funcionários, tá? Perante o quê? Mudanças desejadas. Porque se há um treinamento, então o comportamento dos funcionários perante mudanças desejadas, aí ele vai ser implantado respeitando o quê, gente? As peculiaridades da organização. Nós já observamos e desde segunda-feira temos abordado aí sobre esse assunto na apostila, né, que sempre, né, nas organizações, né, se direciona para as peculiaridades da organização e não a minha vontade especificamente, tá? Então, tomando esses cuidados, né, é possível o quê? Diminuir a chance dos insucessos, tá bom? Como? Aí ele especifica que insucesso é esse, tá? Quando você tem ali uma elaboração de um programa de treinamento bem feito, né? Você tem a chance de diminuir a chance do insucesso como desperdício de recursos, olha aí, né? Que insucessos são esses? Os desperdícios de recursos, então marca aí desperdício de recursos, ou aí já entra na parte mais humana, mais pessoal, né? Fator humano, a insatisfação dos gestores e dos funcionários. Boa, Pés, aí, ó, puxa uma seta, está especificando aí, ó.
Ok? Então, agradecido, Pérez. O PT, Programa de Treinamento, como estamos chamando aqui hoje nesse nosso encontro aqui, pode ser, continuando, o programa de treinamento, pessoal, pode ser, então sempre cuidado, a gente sempre está chamando a atenção para essa colocação dos verbos, né? Pode ser, talvez seja, então a gente toma bastante cuidado com essa utilização. O Pérez já marcou de duas formas: sistematizado e fundamentado sobre as seguintes questões. Ele pode ser sistematizado e fundamentado sobre as seguintes questões. Aí ele começa a discorrer aí algumas questões, né, sobre como o treinamento pode ser sistematizado e fundamentado. Qual é a necessidade do treinamento? Né? Ele começa a indagar, são várias indagações. Qual a necessidade do treinamento? Onde foi indicado como prioritário? Porque haverá o treinamento na organização, mas aí vem nós vimos isso, né, na apostila durante ao longo da semana, onde tem que haver esse programa vai ter as suas prioridades. Então, onde é o setor, por exemplo, que tem uma prioridade de treinamento? Onde é que mais ele está com defasagem ou uma necessidade urgente, né? Vamos ver aqui, continuando. Ocorre em outra área ou setor, então é só num setor específico, é só específico de uma área técnica, né? Qual a causa? O que está motivando a necessidade do treinamento ali naquele setor ou para aquele grupo de funcionários de uma determinada especialidade na execução das suas tarefas, né? Parte de uma necessidade maior, né? Por exemplo, você chega ali o pessoal está treinado ali, chegou, por exemplo, de repente um gerador novo de uma marca que ninguém nunca operou, de uma empresa que ninguém, de um fabricante que ninguém nunca operou, então o pessoal aí da área de elétrica aí, né, de geradores vai ter que, então é maior do que o meu setor, não, foi algo maior que motivou, né, essa abordagem, né, de se planejar a necessidade de haver aí a elaboração de um programa de treinamento para aquele novo produto que chegou. Okay? Ele resolve qual problema? Se a necessidade de um treinamento é um problema, mas a questão, qual? Qual é esse problema, especificamente, né? Ele será realizado de maneira separada ou combinada das outras iniciativas, ou seja, eu vou parar meu funcionário ali, né, para que ele participe desse treinamento, ou ele vai fazer, mesmo atuando, de manhã ele está trabalhando, à tarde ele faz treinamento. É preciso alguma providência inicial? Isso tudo são questionamentos, tá, pessoal? A necessidade a ser atendida é permanente ou temporária? Ok? Esse treinamento ele tem que ser permanente, ele vai se manter para todo mundo do setor, né, ano após ano ali, ou é só naquele momento, temporariamente ali? Quantas pessoas e quantos serviços serão atingidos? São todos, né? São todas as pessoas do setor, todas as pessoas da empresa, para que serviços? É só um específico ou ele vai abranger vários, né? Então, isso aí também é questionado, né? O tempo disponível para treinamento, será que a empresa vai ter tempo de treinar ali? As empresas sempre têm suas organizações de produzir, sempre produzir. Qual o custo provável, olha aí, sempre custos entrando aí, né, dentro do know-how, né? E quem vai executar esse treinamento? Né? Esse treinamento vai ser realizado pelo próprio pessoal da empresa, vai vir um pessoal de fora, isso aí nós vamos também verificar ao longo aí do nosso encontro, tá bom? Que a própria apostila vai abordar, tá bom, pessoal? Além de responder, né, das respostas a todas essas perguntas aí, tá bom? Eu faço aqui uma observação, tá? Eu escutei aí ao longo de ontem, um pouco à noite, né? E hoje, eu não sou bom da tecnologia, né? Spotify, né, Pérez? Me corrija aí, eu não sei pronunciar. Spotify lá, sobre TDP, especificamente o capítulo 5, olha, e a abordagem que o Pérez fez, gente, está muito boa, só que a gente sempre
motiva aí os amigos, né, a ouvirem o TDP todo, porque está por capítulos, está muito organizado e vem me auxiliando muito também. Acredito que vai auxiliar os senhores também, né? Então, além de responder essas perguntas, temos o levantamento de necessidades de treinamento, tá bom? O levantamento de necessidade de treinamento, perdão, gente, temos que o levantamento de necessidades de treinamento, subsidiará o programa de treinamento. Então, mais uma vez, a gente tem batido nessa tecla. A necessidade de treinamento subsidiará o programa de treinamento fornecendo as seguintes informações. Ok? Que informações é essa, né, havendo nesse programa de treinamento? São sempre questões, né, massivas ali, pontuais, né? Primeiro, o quê? O que deve ser ensinado ao longo do programa? Se há um programa de treinamento, há algo a ser ensinado. O que é? O que deve ser ensinado, né? Quem é que deve participar do programa? Ok? Quando? Tá bom? Quando é que deve ser iniciado o programa? É sempre no início do ano? É sempre no meio do ano? É no final do ano? Ok? Onde? Na empresa? Fora da empresa? Vai ser EAD? Né? Como se deve ensinar e treinar, né? Então, que vai muito de que metodologia vai ser aplicada aqui, né? Para o treinamento a ser ministrado, né? E quem deve ensinar? Tá? Quem é a pessoa que vai ensinar isso daí, né? Então, a gente vem marcando, a gente marcou bem aí, marquei aqui também. Então, são alguns pontos que o programa de treinamento, né, tem que responder essas informações aí, né? E aí, quem vai subsidiar isso aqui é o levantamento da necessidade, né? Então, o programa de treinamento vai ter esse subsídio dado no levantamento de necessidades, tá bom? Aí, o nosso amigo Pérez totalmente internacional aí, né? What, when, where, onde, né? Where. Obrigado, Pérez. Sensacional. Esse comentário aí foi que um colega fez do 5W2H, não está na nossa apostila, né? É porque, na verdade, é a linguagem em inglês, né? E os 5Ws são relativos a isso aqui. Está em português. O que, quem, quando, onde, como e quem, no caso. Obrigado, Pérez. Bom, obrigado mesmo. Beleza, gente? Obrigadão mesmo, contribuiu bastante aí para o nosso código aí. Então aí, pessoal, então na figura 6 aí, da apostila dos senhores aí, né, nós temos os principais itens, então, vemos os principais itens de um programa de treinamento, tá bom? Então, e quais são esses itens de treinamento aí que ele aborda, né? Então, olha, a figura 6, principais itens do programa de treinamento. Quem deve ser treinado? Então, sempre faço a relação do balãozinho aí, da esquerda com da direita. Então, ele vai respondendo essas perguntas aí, né? De uma certa forma. Então, quem deve ser treinado? Né? Os treinandos. Quais são esses treinandos? São os funcionários? É no nível gerencial? É técnico ali? Quem vai treinar? Né? Quem será o treinador, o instrutor desse programa de treinamento aí, né? Em que treinar? Então, vou treinar em quê? Então, aí nós temos aí o assunto ou conteúdo de treinamento, que vai ser definido. Se eu tenho ali um novo gerador, como eu citei, para não perder a linha de raciocínio, né? Muita linha do Raposo, Raposo? Sub-Raposo, Céu. Então, eu vou treinar especificamente desse novo gerador a um sistema, ele é trifásico, então eu tenho que abordar isso daí nele, né? Vai ser o conteúdo dele, onde treinar. Vai ser local físico, vai ser um órgão ou entidade, tá? Como eu vou treinar, né? Como eu te falado, que métodos eu vou utilizar de treinamento para os meus funcionários, eles alcançam o objetivo ali naquele novo produto. Quando? Como eu falei, que época de treinamento eu vou usar e que horário? Se a gente tem um treinamento aí, por exemplo, num local aí que é muito gelado, num ambiente aberto, então não vai dar certo. Ou, como lá na minha terra, Manaus, é muito quente também, e o treinamento tem que ser realmente num local aberto. Então, será que o rendimento ali vai ser
vai ser o esperado dos meus alunos? Será que eles vão conseguir? Então, são esse modelinho, a gente volta aí a dar essa dica, né? Imprime essa página, essa parte aí dessa figura 6, prega na parede, dá uma olhadinha, ok? Para a gente ir massificando isso daí, ok? Segunda fonte de index. Ok, senhores? Então, vamos continuar aqui. Visto isso aí, então, nós temos aí o planejamento, né? Agora, do treinamento, né? Como que a gente como é que isso se dá, né? Complementando justamente essas questões acima, um programa de treinamento, ele requer um planejamento sobre alguns aspectos, né? A gente vê que essa palavra planejamento, treinamento sempre está aparecendo, né? Especificado em cada ponto aí, né? Então, que aspectos serão esses, né? No programa de treinamento? Então, aí, ó, abordagem de quê, gente? Abordagem de uma necessidade específica de cada item. Tá bom? Eu vou abordar o quê? Tem que especificar, não pode ser jogado assim, vou ver ali, eu vou ter que estudar um carro, tá? Que carro é esse? É uma picape, é um carro de passeio, é um SUV, o que é? Tem que especificar o item. É só um exemplo, tá, pessoal? Para dar uma visão mais legal aí para vocês, né? A necessidade específica. Então, vou ter que treinar ele em cada item desse produto aí. Definição clara de quê, gente? Do objetivo do treinamento. O meu objetivo do treinamento é este. Tem que estar claro. Não pode ter nenhuma dúvida de qual é o objetivo do treinamento. A determinação do conteúdo do treinamento, tá bom? Vou determinar aí a partir disso, né? Vai ser fechou o conteúdo, né? Determinei o conteúdo, é ele que eu vou utilizar no treinamento que eu vou oferecer aos meus funcionários. O cálculo de quê? Da relação custo-benefício do programa, isso é importante, né? Dentro desse processo, tá bom? De programa de treinamento, né? Esse planejamento é um dos aspectos a ser considerado, né? O local onde será efetuado o treinamento, considerando que alternativas, no cargo, fora do cargo, na empresa ou fora da organização, isso tudo tem que estar bem especificado, né? Escolhas dos métodos de treinamento e tecnologia disponível. Eu vou utilizar o quê? Né? Que metodologia eu vou utilizar? Qual a tecnologia disponível eu tenho e posso utilizar para esse treinamento? A divisão do trabalho a ser desenvolvida em módulos, pacotes ou ciclos. Então, nesse mês vamos trabalhar o módulo 1, por exemplo, né? E aí tem ali os seus pacotes ou ciclos inclusos aí nos módulos. No mês que vem ou 2, então vai ser cada semana um módulo, isso aí tem que ser, essa divisão de trabalho tem que ser especificada e desenvolvida. Definição dos recursos necessários para quê, gente? A gente está falando de recursos, mas recursos para quê? Para a implementação do treinamento, tá bom? Como? Aí vem o tipo de treinador ou instrutor, né? De que nível, né? Se o meu treinamento é de um determinado nível, eu preciso de um treinador, um instrutor ali, isso envolve aí definir o recurso para tal, né? Os recursos audiovisuais, eu preciso de quê? De PowerPoint, eu preciso de data show, eu preciso de uma sala com uma grande, com som, com caixa de som, porque haverá vídeos, né? Então, equipamentos ou ferramentas necessários e materiais, manuais, etc., para que o instrutor ele consiga ministrar a sua instrução e o seu treinamento ali. A época, o periodicidade de treinamento, isso aqui nós vemos muito isso, né, na nossa força, né, tem ali, né, as várias OMs aí que onde ocorrem os cursos, sempre tem ali o quadro anual, né, de onde vai ser fase AD, fase presencial. Então, a época, no caso, né, com as suas datas específicas, né, considerando o horário oportuno ou ocasião. Então, nós vimos aí um grande exemplo, então isso é importante, considerando o horário oportuno ou ocasião propícia. Não, vou fazer o treinamento, né, agora. Então, não é bem assim que funciona. Nós vimos aí o Covid, né, o quanto que mexeu com calendários de curso, né,
cursos fora do Brasil também, várias pessoas, né, para trabalhar, para estudar, treinar fora, então isso aí tem que ser, então, horário oportuno ou ocasião propícia, ok? Definição do pessoal a ser treinado, pessoal, alerta, tá bom? O Pérez vai colocar aí uma figurinha aí, então, aqui chama atenção para esse ponto de definição do pessoal a ser treinado, tá bom? Porque ele vai considerar, entendeu? Vamos fazer aí um bizu de mnemônimo, né? Vai ser o nudigracaco. Nudigracaco. Então, o que é esse nudigracaco? Né? É só até estranho, né? Então, considerando a definição do pessoal a ser treinado nesses aspectos, né, do planejamento aí do programa de treinamento, tá? Então, vamos lá, isso aí é uma das, né? Então, dentro da definição, nós temos que verificar o número de pessoas, tá bom? Nós temos que verificar a disponibilidade de tempo, tá? Aí o Pérez vai colocar o de disponibilidade de tempo, o grau de habilidade, conhecimento e tipo de atitude, né? O famoso chá da gente lá, as características pessoais de comportamento, tá bom? E controle e avaliação dos resultados. Então, obrigado, Pérez, sensacional. Então, pessoal, essas cinco tópicos aí, eles são o que é levado em consideração a quê? A definição do pessoal que vai ser treinado, tá bom? Então, ficou bem bacana aí, acredito que ficou bem bacana para os senhores. Então, é uma maneira de memorizar, nudigracaco, tá bom? Então, visto isso, aí nós entramos aí na parte da tecnologia educacional de treinamento, né? Uma área que, com certeza, o Pérez gosta muito, eu também, mas não entendo muita coisa. Então, pessoal, determinado o quê? O chá, determinado qual é? O chá, né? O conhecimento, habilidades e atitudes, que serão o quê? Os alvos do treinamento. A próxima etapa é o quê? Marca aí, pessoal, o Pérez está colocando a escolha das técnicas a serem aplicadas. Tá bom? Após tudo isso aí, então, se aparecer ali na prova, quando é que vem a fase, né? Qual é a etapa, né? Que vem ali depois do que é determinado o chá? É a escolha de técnicas. Ela vem depois do chá. Tá? Sempre, né? A gente está falando do treinamento ali, tá bom? Ela vai ser aplicada no programa de treinamento, tá bom? O conhecimento, habilidades e atitudes, né? Ele é o alvo do treinamento. E as escolhas de técnicas, elas serão aplicadas, como o Pérez está colocando a seta aí, né? No programa de treinamento. Ok? E ele busca, né? Buscando o quê, gente? O que ele vai buscar isso daí, né? Alcançar um maior volume de aprendizagem, né? Com um menor esforço, tempo e dinheiro. Então, você aí tem a seta maior, né? Você tem maior volume de aprendizagem e isso. Obrigado, Pérez. Menor esforço de tempo e dinheiro. Ok? E aí, nós temos aí, então, com isso, né? A figura 7, que vai abordar, assim, algumas técnicas de treinamento. Ok? Então, aí, nós temos essa figura aí, né? Com técnicas de treinamentos, aí vem específico, né? Essa técnica de treinamento vai ser no cargo, né? Que eu estou falando. Vai ser em forma de treinar como um vestibular, né? Vai ser demonstrando exemplos. Eu vou treinar ali o meu funcionário, haverá um outro funcionário que vai exemplificar o treinamento que você vai ter que realizar. Ok? Vai ser técnica de classe, né? Vai ser simulação. Vou simular aqui e você vai executar conforme as simulações ali no laboratório, por exemplo, né? Ou mediante ali um outro tipo de método. Vai ser por aprendizagem mesmo, vai ser um treinamento pela aprendizagem e outros. E aí chama atenção para a técnica de classe, né? Especificamente para a técnica de classe. Vai ser em forma de conferência,
né? Vamos realizar uma conferência aqui, vou abordar aqui o treinamento, tá? Então, vocês verificam aí que a técnica de classe tem 5 bracinhos aí, com esses pontos aí que ele pode abordar. Isso dentro de uma técnica de treinamento específica, que é a técnica de classe, tá bom? Um estudo de caso, vamos pegar um caso igual ao que você vai passar, né? Vai ser submetido, né? E vamos fazer um estudo de caso dele, dessa técnica de treinamento específica. Vai ser de leitura? Não, vai ser em sala de aula ali, mas vai ser através de leituras, né, sobre como você será treinado. Dramatização, né, essa palavra é bem... não tinha, que eu lembre, visto essa palavra até agora, né? Ou vai ser uma instrução programada, ou seja, haverão instruções programadas e nós vamos desenvolver isso como técnica de classe. Ok, senhores? Então, muita atenção aí essa figura, tá? A dica, né? O Pérez já voltou ali na figura 6, a dica é tira uma cópia, né? Se possível colorida mesmo, se for possível, coloca lá na parede, marca, para massificar melhor aí o conhecimento, tá bom? Bem, passando isso, né, que vimos aí, quais são as técnicas de treinamento, né, os tipos de técnica, né, a tecnologia aí, né, os fatores que definem aí o programa de treinamento, a gente passa aí para a classificação das técnicas de treinamento quanto ao seu uso. Então, marca aí, nós vamos falar da técnica de treinamento em relação ao seu uso, tá bom? Que podem ser, que nós vamos ver aí, né, de 3 maneiras, tá bom? Nós vamos verificar aí quanto ao tempo também, então, quanto ao uso, tá bom? São de 3 maneiras. E a primeira técnica de treinamento, quanto ao uso, é orientado para o conteúdo, pessoal. Tá? Quanto ao seu uso, primeiro, né? Ela é orientada, né? A técnica de treinamento é orientada para o conteúdo. E essa técnica aí, ela busca o quê? A construção do conhecimento. Então, está muito ligado o conteúdo que vai ser abordado na construção do treinamento, né? Ela busca a construção do conhecimento no funcionário ali, tá bom? E são desenhadas para o trabalho com técnicas de que, gente, se há um conteúdo ali, né, acredito em forma de apostilas, né, de módulos, né, técnicas de leitura, podem ser de recursos audiovisuais, instrução programada, instrução assistida. Então, olha só as características aí, né, da técnica de treinamento para o conteúdo. Então, ele utiliza, né, eles são desenhadas para esse tipo de trabalho aí, né? São direcionadas para a instrução assistida de computador. E aí vem uma observação no final aí, que essas duas últimas, qual? Instrução programada e instrução assistida por computador são também chamadas de técnicas autoinstrucionais, ali no final do parágrafo do item 1. Tá? O 2 aí é uma técnica de treinamento orientado para o processo. Então, se no conteúdo se busca a construção do conhecimento, né, na orientado para o processo, ele o quê? Enfatiza a interação, tá? Enfatizam, né, essas técnicas aí, enfatizam a interação entre quem, gente? Os treinados, que são os funcionários, para promover mudanças de atitude, que promove, né, mudanças de atitude, tá bom? Então, enfatiza a interação entre os treinados e vai promover uma mudança de atitude. Por quê? Porque estará dentro do processo. Então, se busca realmente essa mudança de atitude. Mais do que a construção de um conhecimento. Mais do que isso, é a mudança de atitude que é o grande segredo aí dessa técnica, tá? Que é orientado para o processo, tá bom, pessoal? E aí ele cita também, né, que são desenhadas para quê? Se a primeira ela é desenhada para o trabalho, né, com técnicas que já citamos ali em cima, nesse segundo aqui, ela é desenhada para desenvolver consciência de si e dos outros.
Vocês podem ver que aparecem a mesma situação, né? São desenhadas. Então, aqui, nessa treinamento, elas são desenhadas para desenvolver consciência de si e dos outros, tá? Além de desenvolver habilidades interpessoais. Então, dentro desse processo que terá os funcionários, né, vocês verificam que está muito voltado para o fator humano, né? Nessa fase, né? Além de desenvolver habilidades interpessoais, tá? E aí ele especifica que volta-se para a mudança de percepção que deve se ter dentro do seu ambiente ali, como um meio de mudar atitudes e desenvolver as relações humanas, totalmente ligado. Como é o caso da liderança, que nós vimos lá em LTT, né? Como os amigos bem abordaram aí, tá bom? E aí, importante citar, muito importante citar, que usam também o que, gente? Né? O role-play, jogo de interpretar personagens. Nunca passei por um programa de treinamento que utilizasse essa técnica aqui, tá? O treinamento da sensitividade e o treinamento de grupos. Então, você vê que podem ser usados esses tipos de ferramentas, tá bom? Isso dentro do treinamento orientado para o processo, tá bom? E o último, que é o treinamento misto, né? Que ele vai misturar, né? Que vai misturar a construção. Olha aí o bizu, né? Técnica de treinamento misto. Ele mistura, né, a construção de conhecimento e de mudança de atitude. Sim. É o grande ponto aqui desse tipo de técnica, né? São técnicas que misturam a construção de conhecimento e mudança de atitudes. Ao mesmo tempo, tá? Em que vincula o conteúdo, né? Ou seja, você está vinculando o conteúdo no processo ali do treinamento, procura o quê? Mudar a atitude, a consciência de si, a eficácia interpessoal, que já foi falado anteriormente, né? Ele envolve as técnicas orientadas para o conteúdo e orientadas para o processo. Então, olha, ele mesmo, o treinamento misto já fala, né, das duas classificações anteriores, né? Eles constam ali, né? Aqui, gente, destacam-se os conteúdos de caso, né? Conferências, simulação de jogos, técnicas on the job, né? Que é no local de trabalho, treinamento de indicação. Então, várias destaque para esse tipo de técnica específica, tá bom? Então, essa classificação que nós fizemos agora, esses 3 tipos aí, é quanto ao uso, tá, pessoal? Ao uso. Nós vamos passar agora para a classificação de técnicas de treinamento quanto ao tempo, tá bom? Já está finalizando ali. Mas a próxima classificação que é utilizada enfatiza o fator tempo, tá? Então, essa técnica aí, tá, pessoal, que leva em consideração o tempo, elas são classificadas de 2 tipos, tá bom? Para quem? Para os treinamentos, que são antes do ingresso no trabalho e para os treinamentos depois do ingresso no trabalho, tá? Então, já fica aí a dica, né? Falar de técnica de treinamento quanto ao tempo pode ser de 2 tipos, tá bom? Antes do ingresso no trabalho e depois. A primeira, né, que é a técnica de treinamento antes do ingresso, ela também é chamada de treinamento de integração, gente. Então, marca aí na apostila de vocês, né, essa técnica de treinamento antes do ingresso ao trabalho é também chamada de treinamento de integração. Já visar integrar um novo funcionário ali antes do trabalho, né? Que objetivo que é, gente? A adaptação e ambientação inicial desse novo funcionário. Esse tem por objetivo isso daí, tá? Adaptação e ambientação inicial do novo funcionário. Essa integração de um funcionário novo, né, ao seu colega, ela é feita por um meio de uma programação, olha só, essa palavrinha aí, né, essas palavrinhas, né, é feita por meio de quê? A integração de um funcionário com o seu novo colega. É feito por meio de quê, gente? Por uma programação sistemática, tá bom? Então, grife aí, o Pérez vai grifar para vocês aí, programação sistemática, beleza?
E aqui uma característica aí, que muitas vezes esse treinamento aí, essa técnica de treinamento, ela é conduzida por quem? Pelo chefe imediato, do funcionário, por um instrutor especializado ou por um colega, tá bom? E ela tem algumas informações, né, em relação a sobre que informações ela trabalha. Então, comumente vai trabalhar sobre o quê? Né, a história, desenvolvimento e estrutura da organização, né? Então, vai dar aquela visão clara de como surgiu essa organização, né? E como ela se desenvolveu, como é a estrutura dela, como ela se estrutura, a informação sobre o produto ou serviço que essa organização ela oferece, ela fabrica, ou ela produz, né? Oferece no mercado. Então isso é muito importante, né? Se cair, de repente consta lá nos itens da nossa avaliação lá, né? Na fase de técnica de treinamento de ingresso antes do trabalho ali, né? O que comumente trabalha as informações sobre isso, né? Tá? Então, a gente pode ser que conste algum desses itens aí, tá? Os direitos e deveres do pessoal, isso é muito importante, está bem definido. As normas e regulamentos internos. Então, por exemplo, nós quando entramos na Força Aérea, nós estudamos várias normas e regulamentos e ainda estudamos até hoje, né? Ao longo dos anos, né? A noção sobre a proteção e segurança do trabalho, isso é muito importante, né? Isso aqui é uma das coisas que não tem como dentro de uma organização não se ter noção sobre proteção e segurança do trabalho. Ok. Então, já está marcando aí, obrigado, Pérez. A presença do trabalho que desenvolverá, ou seja, o que eu vou trabalhar, né? Qual é a natureza do meu trabalho? Que horário, né? Qual é o turno? Ô, pessoal, desculpa, acabei clicando sem querer aqui, tá? Então, voltando aí, a natureza do trabalho, né, que esse funcionário vai desenvolver, tá? Qual é o horário? Vai ser noturno, vai ser diurno, né? Essa natureza do trabalho vai ter oportunidade de promoção ou não? Vai ser aquilo até do início ao final ali, né? Apresentação ao chefe, né? Vou conhecer o chefe da empresa, o gerente, né? As relações do cargo com os outros cargos, ou seja, o meu setor ele se comunica com o outro, ou o meu trabalho é só interno ali, não vou ter contato, né, com os outros cargos e outros setores, né? Descrição detalhada do cargo, né? Eu preciso saber exatamente quais são as descrições em relação ao cargo que eu vou ocupar, tá bom? E o treinamento de integração permite benefícios como, olha aí, então, grifa essa palavra, benefícios, tá bom? Isso aí é bem importante a gente ter enfatizado, né, dentro do processo. Quais são os benefícios, né, que esse treinamento de integração, né, treinamento de integração, lembrando que é a técnica para o treinamento antes do ingresso. Ele já usou aqui o treinamento de integração, hein? Muito cuidado aí, tá bom? Permite benefícios, tá bom? Que benefícios são esses? Tá? Redução do número de ações corretivas, né? Então, esse é o primeiro, né? Por quê? Porque se você já tem esse treinamento de integração, então a tendência é que você necessite de tantas de ações corretivas seja menor. Então, a redução do número de ações corretivas. Devido ao que, gente? O conhecimento dos regulamentos da organização e consequentes penalidades advindas de sua violação. Então, se você tem conhecimento dos regulamentos da organização, das normas, consequentemente, as penalidades advindas da sua violação vão reduzir, né? Então, vamos tomar cuidado com isso daí, né? Então, redução do número de ações corretivas. O segundo, o novo funcionário recebe informações sobre a organização. Então,
especificamente, eu entrei como músico, né, cada um, né, cursou lá a sua especialidade, né, nos seus respectivos processos de formação na ER. Então, nós recebemos informações, claro, não somente específicas da função que vamos desenvolver, né, mas gerais da organização, ou seja, nós vamos tirar serviço, aonde vamos tirar serviço, que escala vou participar, como é que é a estrutura, por exemplo, ali, né, regulamento de serviço, né, da aeronáutica. Então, isso é geral, isso foi para todo mundo, foi para todos nós, né, não foi somente para uma especialidade ou duas, entendeu? Como as normas e procedimentos que o afetam, isso me afeta, né, para que a integração seja o quê? Rápida. Então, não se perca tempo, né? A integração tem que ser rápida. Então, quando nós chegamos na unidade que a gente se apresentou, eu me lembro que eu já fiz todo o procedimento administrativo, já fui sombra de comandante da guarda e depois serviço. Então, foi rápido ali, a integração foi rápida ali. Isso no pós-formado, né? Então, isso daí possibilitou o quê? Foi a integração que teve antes, né? O treinamento de integração antes. O novo funcionário é instruído, né, de acordo com os requisitos definidos na descrição do seu novo cargo, ou seja, tem que estar bem amarrado isso daí, né? Ele é instruído, ou seja, eu tenho um cargo X, mas eu fui treinado, instruído com requisitos que não foram bem definidos. Então, tem que ser instruído de acordo com os requisitos definidos na descrição do cargo. Eu não vou ficar inventando coisa para ele que ele não vai utilizar, que ele não utilizará no seu novo cargo. O chefe pode explicar, isso daqui é um benefício, né? Isso vai depender. O chefe pode explicar ao novo funcionário a sua posição na organização, né? Isso daí é um ponto interessante, ok? Então, vamos marcar aí na posição na organização, ok? Segunda técnica, né? Em relação ao fator que a gente de treinamento quanto ao tempo. Estou falando em relação ao tempo, que agora falamos da primeira, e agora vamos falar da segunda, que é depois do ingresso no trabalho. Ok? Então, esse treinamento aí, observação sempre, né, esse treinamento pode ser feito considerando o quê? O local de realização dele, ou seja, você já ingressou, né? Então, você está ali, né, vai considerar o quê? O local da realização desse treinamento. Você já está lá ingressado. Que pode ser no local de trabalho, né, que é, entre parênteses, aí, em serviço, né, on the job, ou fora do local de trabalho, ou fora do serviço, tá bom? Nós vamos falar disso daí, beleza? Então, dentro aí desse tipo de técnica de treinamento em relação ao tempo, depois do ingresso, ela pode ser feita considerando o local de realização, no local ou fora do local de trabalho, tá? E aí nós temos a classificação das técnicas de treinamento quanto ao local de realização, tá? Então, gente, bem o Pérez está colocando aí, né? Então, além, como eu falo, que vimos até agora, então ela pode ser classificada conforme o local de realização do mesmo. Então, pode ser classificado como treinamento no local ou fora. Então, vamos lá. Primeiro, técnicas para o treinamento no local de trabalho, tá? Então, o Pérez vai marcar ali, né? Isso, quanto ao local. Então, qual é a primeira que vamos abordar agora? No local de trabalho, né? Ou on the job, né? Como foi especificado aí, né? Então, ele já inicia discorrendo que ele pode ser feito, esse treinamento pode ser feito, ok? Por outros profissionais ou especialistas de staff, né? Pode ser feito por outros profissionais ou especialistas de staff, tá bom? Não necessita, então grifem aí esse não necessita, o Pérez vai colocar para os senhores, tá bom? Não necessita de quê, gente? De infraestrutura ou equipamentos especiais. Então, marca esse não necessita, beleza? O Pérez está colocando aí. De quê? Essa técnica de treinamento no local não necessita de infraestrutura ou equipamentos especiais, gente. Tá bom? Está especificando aqui. Tá bom? E constitui o quê? A forma mais comum de realizar treinamentos aos funcionários, né? Tem visto também isso ao longo da apostila, tá bom? Fato que ele coloca, ele é bastante prático,
né? Bastante prático no local de trabalho, tá? É bastante prático. Por quê? Pois o funcionário aprende enquanto trabalha, né? Isso aí é fato, né? Você já está ali no ambiente de trabalho e você já está lá, né? E você está aprendendo enquanto está desempenhando a sua função já lá, né? E aí nós temos esse quadrinho, eu fiz algumas observações aqui para ter uma abordagem melhor desse quadro 1. Né? Então, nós temos ali treinamento no local, estamos falando de treinamento no local de trabalho. E aí nós temos duas abordagens da aprendizagem do coaching, né? E qual é a característica que eu gostaria que vocês marcassem aí na apostila dos senhores, né? A descrição desse tipo de treinamento, ele fala que é um período de aproximadamente de 2 a 5 anos. Então, existe um período definido para esse tipo de treinamento, né? Que é em função da aprendizagem, o coach, durante o qual o funcionário está sob a orientação de um tutor para... Então, há um tutor, né? A orientação de um tutor para o que? Aprender uma habilidade específica. Olha o segredo aqui. Aprender uma habilidade específica, gente. Tá bom? Beleza, o Pérez marcou aí. E o segundo, isso. Essa característica, o Pérez está colocando. Ótimo, valeu. Então, aqui é uma grande característica, aprendizagem de uma habilidade específica. Já os treinamentos nas funções, né? Programa de interação de novos trabalhadores, tá bom? Ele está especificando aí. Consiste em quê, gente? Preparar. Olha aí, já mudou, né? Preparar os funcionários de modo sistematizado, tá bom? Preparar de modo sistematizado, informando-lhes sobre o quê? Sobre o trabalho, apresentando as instruções sobre esse trabalho, fazendo com que eles testem o trabalho a fim de demonstrar o que compreenderam. Então, olha só a diferença. No primeiro, a gente ali vai ter ali uma orientação para um aprendizado de uma habilidade específica, e no segundo, né, eles fazem com que o funcionário ele teste o trabalho a fim de que ele demonstre o que ele compreendeu, tá bom? No treinamento, beleza? E o segundo, beleza, pessoal? Então, fica aí as dicas aí do quadro 1. E a segunda técnica de treinamento, que é fora do local de trabalho, né? Vamos ver aqui. Técnica fora do local de trabalho agora, né? Fora do local de trabalho, gente, ele já aborda, né, que a maioria dos treinamentos são realizados fora do local de trabalho. Geralmente, olha aí a característica, se o Pérez puder subir um pouquinho, ele vai ver ali, mais uma linhazinha, Pérez, por favor. Geralmente é complementar, tá? A maioria dos treinamentos realizados fora do local de trabalho, marquem na apostila de vocês aí, tá bom? Pode repetir, por favor? Só voltar um pouquinho, Pérez, o parágrafo em cima, do quadro 2. Fora do local de trabalho, isso, fora do local de trabalho. Aí tá ali, gente, ó. Beleza? Fora do local de trabalho, geralmente é complementar. Geralmente. Então, mais uma vez, olha aí outra palavra que pode confundir a gente na hora de uma questão verdadeira ou falsa. Complementar ao quê, gente? Ao treinamento no local de trabalho. Olha essa característica, né? Então, geralmente é complementar ao treinamento no local, né? E ele especifica a vantagem, né? Que a vantagem que oferece é possibilitar ao funcionário maior atenção ao treinamento. E aí, então, se você está fora ali do local de trabalho, você se dedica, né? Você dá maior atenção ao treinamento. Ele possibilita isso a você, né? O que não é possível, olha só, né? Complementando o que eu acabei de falar, o que não é possível quando o mesmo está envolvido na realização de tarefas no local de trabalho. Ok? Então, você tem a maior atenção ao treinamento em que fase? Né? Perdão, em que tipo de treinamento? Fora do local de trabalho. É fora do local de trabalho que você, né, você vai, essa técnica de treinamento fora, é ali que você vai conseguir,
dar uma maior, possibilitar uma maior atenção ao seu treinamento, beleza? E aí nós temos o quadro 2, ele é um pouco mais extenso do que o quadro 1, mas ele tem ali fiz aqui, né? Temos 7 minutos e nós vamos conseguir finalizar o quadro 2 para a gente ir para a próxima parte para a gente finalizar, tá bom? Então nós temos aí treinamento fora do local de trabalho. Então o que ele usa, né? O quadro 2 ele traz essas principais técnicas de treinamento, né? Olha aí, palestras, né? Isso é fora do local de trabalho, gente, palestras. Então, na palestras é para comunicar, então grifem aí comunicar. O que, gente? Habilidades interpessoais, técnicas ou resolução de problemas específicos. Então, bisu isso aí, ó, comunicar o quê? Através de palestra. Habilidades interpessoais, técnicas, resolução de problemas. Multimídia. O uso de multimídia, aí você grifa para apresentar. Olha que no primeiro é comunicar, no segundo apresentar habilidades especializadas e fornecer informações especializadas. Tem muitos verbos aí, então o PET está marcando aí direitinho, chamando atenção para esses pontos, para que a gente não confunda o tipo de treinamento aí, né, nessa técnica de fora do local de trabalho, tá? E fornecer informações especializadas. Ok? Ficando bacana. Obrigado, Ped. Pode ser usado aí exercício de simulação também, pessoal. Né? Treinamento por meio de quê? Da execução de trabalho simulado. Tá? Então, é um tipo de treinamento, né? Que se pode ser utilizado nessa técnica. E isso pode incluir análise de casos, exercícios vivenciais, dramatização ou tomada de decisão em grupo, tá? Treinamento baseado em computador. Aqui é bem uma grande especificação dessa técnica, dessa técnica do treinamento fora do trabalho, que é a simulação do ambiente de trabalho. Né? Simulação do ambiente de trabalho, né, por meio de um programa de computador, mas o grande segredo, o Pérez marcou, é a simulação do ambiente de trabalho. Tá bom? Bastante utilizada essa técnica em função ligada às aeronáuticas. Olha aí, atenção aí, olha só, bastante utilizada em funções ligadas à aeronáutica, gente. Okay? Então, marca aí, né, o Pérez está colocando para o senhor. Portal de treinamento. É um treinamento em equipamento igual ao utilizado no local de trabalho. Então, olha aí, ó, grande segredo aí, que é um treinamento em equipamento igual ao que você vai utilizar lá no seu local de trabalho, mas feito em uma estação de trabalho remoto. Bom, muito bem. De repente aparece lá, qual é a técnica que é feito em uma estação de trabalho remoto, em que há o treinamento com equipamento igual utilizado no local de trabalho. Portal de treinamento. Beleza? E a última, que é a instrução programada, né, ela tem a sua característica, vamos falar, é a condensação. Então, marca em condensação, tá? Isso na instrução programada, condensação de material de treinamento em sequência organizada e lógica. Então, olha que é a característica dessa instrução programada. Então, você já linka o fato de ser programada com o quê? Com uma sequência organizada e lógica. Tá bom? Então, ela pode incluir métodos de computador, vídeos interativos, ou simulações de realidade virtual. Então, o Pérez marcou aí, ó, sequência organizada, são as palavrinhas-chave, né? Para que você verifique direitinho aí a definição de cada uma dessas técnicas aí no treinamento fora do local de trabalho, tá? Já vai acabar aí, né, Pérez? Então, vamos esperar o próximo link para a gente ir para o tópico 5.2, que é a execução do treinamento, tá, pessoal? Aí pelo apoio técnico aí, né, músicos mais alta competência aí, né? Quem dera eu ter o nível de vocês. Então, vamos entrar agora, pessoal, no tópico 5.2, né? Execução de treinamento. Faltam só quatro páginas aí para a gente finalizar nossa sexta-feira.
E a execução de treinamento, gente, essa etapa, né, de execução, ela requer, aqui já entra existem situações bem pontuais, né, sobre a execução, né, do treinamento, que ele requer que o instrutor e o aluno, olha só aí o segredo aí, tá, da execução do treinamento, ele requer essa etapa, que etapa? Execução de treinamento, requer que o instrutor e o aluno interajam. Isso é uma característica dessa fase, tá, ok? E aí eles vão estabelecendo uma relação, tá? Requer que o instrutor e o aluno interajam, o Pérez vai marcar aí para os senhores, tá bom? Estabelecendo uma relação, aí você marca aí, na sua apostila aí, uma relação entre quem? Entre aquele que aprende e aquele que ensina. Ou seja, o instrutor que está ensinando e o aluno que está aprendendo. Então, bizu, marca aí na apostila dos senhores, pega o marcador de texto aí, ok? Os alunos são quem? Os funcionários, né, gente? Os alunos, aí está falando de uma organização, são funcionários que necessitam o quê, gente? Os alunos são que necessitam aprender ou melhorar seus conhecimentos. Esses são os alunos, né? São funcionários que aí que necessitam aprender ou melhorar seus conhecimentos sobre alguma atividade ou trabalho, né? E eles se dedicam a aprender, né, o que não sabem. Isso é fundamental. Então, atenção, os alunos são os funcionários que necessitam aprender ou melhorar seus conhecimentos sobre uma atividade de trabalho, e aí eles vão se dedicar, né, e se dedicam a aprender o que não sabem, né? Então, é bem importante, o PED vai colocar e se dedica a aprender o que não sabe. Tá bom? Os instrutores, olha só aí, mais um ponto interessante, os instrutores são os funcionários experientes ou especializados em determinada atividade ou trabalho. Então, quantas vezes nós não fizemos cursos ao longo da nossa carreira aí, né, em que os instrutores foram quem? Foram aqueles funcionários, né, aquele militar, né, que já tem um tempo, né, ali na caserna, né, na força, em que ele é um cara experiente, né, ele enfatiza ali, os instrutores são funcionários, são, né, não pode ser, eles são experientes, tá, ou especializados em determinada atividade, tá, ou trabalho. Então, eu me lembro várias vezes aí, vários cursos que eu pude ter a oportunidade de realizar, e uma das coisas ali que é interessante é que, como segundo sargento, primeiro sargento, eu tive instrutores que eram terceiro sargentos, porque ele tinha uma experiência naquele curso, naquela atividade que, nossa, não tinha o que dizer. Então, isso aí é uma característica, o Pérez enfatizou bem ali, valeu, Pérez, está muito bacana, e que eles se dedicam a ensinar o que sabem. Então, são, com certeza, pessoas muito dedicadas ali, né, muito comprometidas em ensinar o que sabem. Assim, tanto os alunos quanto os instrutores, ele finaliza ali, podem ser auxiliares, chefes, gerentes, encarregados, gerente de treinamento, ok? Então, isso aí é uma característica aí, tanto alunos quanto os instrutores podem ser auxiliares. Então, você verifica que são aqueles que trabalham na organização, de um modo geral, né? Carregado, gerente, chefe, ok? Além disso, olha aí essa palavrinha de novo, né? Além disso, o treinamento estabelece a relação entre quem, gente? Entre a instrução bizu de prova, cuidado aí, né? O treinamento estabelece a relação entre quem? Entre a instrução, ou seja, o ensino organizado de certa tarefa, atividade, né? Aquilo que será ensinado, né? Para essa certa tarefa, atividade, e a aprendizagem. Então, qual é essa relação? Tá? O treinamento estabelece a relação entre quem? Entre a instrução
e a aprendizagem, né? E a aprendizagem sendo o quê, gente? A mudança de comportamento. A gente tem falado disso, falamos disso hoje à noite e vemos falando disso, volta a falar desde o início da apostila, tá? Essa palavra mudança aí, sempre aparecendo. Ótimo, Pede, valeu. Então, temos aí o ensino, né, organizado, e o ensino organizado, que é a instrução, né, e a aprendizagem. Muito bom. A partir daquilo do que você foi instruído, ok? Então, portanto, aprender nesse contexto que, gente, de treinamento, é modificar o comportamento conforme o que foi instruído. Eu modifico meu comportamento a partir dessa instrução, desse ensino que eu estou recebendo, ok? E aí vem, tá? Continuando, a execução do treinamento vai depender de que fatores, gente? Observação, grifem aí, tá bom? Né? Nós vamos falar aí desses fatores, né? São 5, tá? Nós vamos falar de todos eles, tá? A execução de treinamento depende dos seguintes fatores. Então, Bizu, são 5. O primeiro é a adequação do programa de treinamento às necessidades da organização. Lembra lá no início que nós falamos lá que o programa de treinamento ele é baseado na necessidade, né, das necessidades da organização? Então, esse é o primeiro. Nesse fator, né, na execução, né, desse fator, que leva em conta esse fator, é abordado o quê, gente? A decisão de estabelecer o programa de treinamento, né, que depende da necessidade de melhorar o nível, tá? A gente vai colocar aí, ó, a decisão de estabelecer programa de treinamento depende do quê? Da necessidade de melhorar o nível dos profissionais, gente. Então, marca aí na apostila dos senhores, tá? Isso, no fator adequação do programa à necessidade da organização, tá bom? Então, o Pérez está marcando aí, ó, depende da necessidade de melhorar o nível dos profissionais, tá bom? E também, né, o treinamento deve focar na solução dos problemas, ok? Deve focar na solução dos problemas. Que problemas, pessoal? Que deu origem às necessidades que foram diagnosticadas ou percebidas, ok? Então, você não vai focar numa coisa que não está dando problema, né? Você foca na solução desse problema, mas isso foi feito na origem lá, né, quando foi diagnosticado, ok? O segundo fator, a qualidade do material de treinamento apresentado. É fundamental, né? Então, a qualidade do material de treinamento apresentado, o material didático, olha só, agora ele já está falando de material didático. Isso no fator 2 aí, tá? Esse material didático deve ser planejado. Grife isso aí, gente. Não é, vou pegar qualquer material aqui, vou lá, vou dar uma palestra, uma instrução, tá tudo certo. Não, não é assim não. Então, muito cuidado aí, ok? Deve ser planejado o material didático, deve ser planejado, a fim de que facilitar a execução do treinamento, gente. Isso aí é fato. E esse material didático também, deve buscar a conclusão da instrução. Então, não adianta você usar um material que você inicia e não tem condição de concluir a instrução. Eu falei, mas ficou pela metade aí o conhecimento. Não, isso aí não pode acontecer, né? Então, deve buscar a conclusão da instrução, além de facilitar o quê? A compreensão. Aí, olha aí, Bizu com auxílio de quê, gente? Olha aí, ó, recursos audiovisuais, ok? Então, grifem aí, aumentando o rendimento do treinamento e racionalizando a tarefa do instrutor, ok? Então, vamos tomar cuidado aí, ok? Então, nesse fator de material didático, olha aí, ó, planejado, foi marcado, buscar a conclusão da instrução, ok? Então, isso, abre o olho aí, gente. O terceiro fator aí, tá, pessoal, na execução do treinamento, a cooperação dos chefes e dirigentes da organização, ok? Então, o treinamento deve ser feito com todo o pessoal da organização. Então, característica aí desse fator, o treinamento deve ser feito com todo o pessoal da organização, tá? Grifem aí, marquem na apostila dos senhores aí, senhoras, tá? E não somente com todo o pessoal, pessoal.
em todos os níveis e funções, porque não adianta a gente não, não, eu vou ministrar treinamento só no nível intermediário do pessoal da minha empresa aqui, tá? E só na função X. Pô, aí você vai ter só aquele setor naquele nível com treinamento, e o resto, aquele que está no nível mais para baixo ou mais acima, né? Como é que fica? E a manutenção do treinamento envolve esforço e entusiasmo. Assim, não tem como, né, o gerente não se esforçar para que esse treinamento ocorra, né? E se entusiasmar, fica com aquela má vontade, né, de querer que o treinamento ocorra, né? Por parte de quem? De todos que estejam envolvidos com o conteúdo. Olha aí o bizu, fica esperto aí, esforço e entusiasmo por parte de quem, gente? De todos que estão envolvidos com o quê? Com o conteúdo. Olha aí, está totalmente se desenhando, né, os fatores um com o outro, porque se você não tem o cuidado de fazer um levantamento de um conteúdo para ministrar seu treinamento, então, poxa, aí fica difícil, né? E deve ser visto como investimento e não despesa. Isso aqui é um grande problema, né? A empresa fica ali, caramba, eu vou perder dinheiro, vou parar meu funcionário, então nesse fator deve ser visto como investimento e não despesa. Vamos prestar marcando aí. E o último, né, os chefes, aí ele já direciona para o chefe, especificamente ali, nesse item, devem manter o que, gente? Um espírito de cooperação e apoio. Devem manter um espírito de cooperação e apoio para a execução do treinamento. Então, se o chefe não coopera, não apoia, nós sabemos que o treinamento está, vamos dizer, um grande amigo meu em Manaus está fadado ao insucesso. Tá bom? Ok? Aí a última, a quarta, perdão, o quarto fator aí, né? A qualidade e o preparo dos instrutores. Vocês vendo que está tudo bem, né? A engrenagem está se fechando aí, né? Então, o sucesso da execução do treinamento, olha aí, gente, o sucesso, já começa com essa frase, da execução, então aí, ó, da execução do treinamento vai depender de quem? Vai depender dos instrutores, gente, isso é fato, daquele que vai estar transmitindo ali o conhecimento. E aí nós chamamos atenção para algumas qualidades, pessoal, que esses instrutores devem ter, né? Ele cita aí, ó, facilidade no relacionamento humano, né? Isso aí é uma coisa ao longo aí das nossas carreiras, sabemos que é um ponto muito sensível, né? A lidar com pessoas, né? Eu sou professor também, né? Sou formado em biologia, então se relacionar com seres humanos, eu acredito que é uma arte. Você tem realmente que ter ali várias qualidades ali, né? Estar sempre motivado, tem que ter raciocínio, didática, uma exposição fácil, não ficar aí dependendo do que você vai falar, né? Enrolando, né? Além do conhecimento de especialidade, você tem que ter domínio do que você está falando, né? Então, isso é muito importante, tá bom? E o instrutor também deve conhecer a responsabilidade, tá bom? Dessa função, né? E está disposto a assumi-las. Não é somente, eu vou ser instrutor e chega lá, vamos abrir um livro na página tal, capítulo, nossa, gente, aí, que disposição, né? Então, característica aí na função aí, o instrutor ele tem que primeiro conhecer as responsabilidades dele e estar disposto a assumir isso aí. Tá? Tem que ter um comprometimento aí com essa missão que ele está desempenhando naquele momento como instrutor, né? E podem ser selecionados, olha só, podem ser selecionados entre os vários níveis e áreas da organização, tá? Então, como nós vimos aí, eu me lembro, né, como músico, por exemplo, né, na área de música lá, né, tinha os graduados lá, músicos lá, e os oficiais que ministravam instrução da nossa área específica de música, né? Mas não somente isso, existem outros instrutores de outras especialidades, como, por exemplo, de tiro, né? Todos nós tivemos instrução de teórica e prática de tiro, então já entra ali o instrutor específico daquela área, né? E naquele nível, né? E o último aí, que é a qualidade dos alunos, né?
O aluno. Por quê, gente? Porque os alunos influenciam no resultado do treinamento. Não adianta nada a gente ter um excelente treinamento se o aluno ali não der o gás, né? Não der o sangue, né? Então, o aluno vai influenciar no resultado do treinamento. E deve-se promover uma seleção dos alunos. Olha a observação também. Promover a seleção dos alunos, perdão, em função do quê? O famoso abre o olho aí que o Pérez coloca aí. Olha, cuidado com esse fator no que ele está dizendo em relação ao aluno. Tá bom? A seleção dos alunos é em função que a gente da forma, dos objetivos e conteúdos. Olha aí, ó. Seleção dos alunos, né, deve promover essa seleção em função de quê? Forma, objetivos e conteúdo do treinamento. Bom? Bacana, Pérez, obrigado aí. Para quê, gente? Para que a gente tenha um grupo homogêneo. Né? Para que a gente tenha, para quê? Para ter um grupo homogêneo. Ok? Então, indo para o nosso último tópico aí, gente, tá bom? É a última etapa do processo de treinamento, né? Que é a avaliação, né? Visto tudo isso, né? Vai haver a avaliação dos resultados, né? Oh, obrigado, Almir. O famoso foco. Muito obrigado aí. Então, aí, pessoal, item 5.3, avaliação. A última etapa, olha aí, a última etapa, ele já está dando aí, especificando, a última etapa do processo é a avaliação da sua eficiência por meio do quê? Dos resultados obtidos. Essa última etapa de treinamento, que é a avaliação da sua eficiência por meio de quê, gente? De resultado obtido. Ok? E nessa etapa, deve considerar 3 aspectos. Então, que etapa? Avaliação de resultados do treinamento. A primeira, vai se verificar o quê? Se as mudanças esperadas no comportamento... Olha aí, essa etapa aí vai considerar 3 aspectos. A primeira, vai verificar se as mudanças esperadas no comportamento... Então, grifem aí, é isso. A gente vai colocar aí as mudanças esperadas no comportamento. De quem? Dos funcionários, né, gente? É daqueles que vão realizar ali o treinamento. Foram promovidas pelo treinamento. Houve mudanças? Vão verificar se as mudanças esperadas, né, no comportamento. O treinamento promoveu isso? Promoveu as mudanças esperadas? 2, os resultados do treinamento, gente, vai se verificar, né, se os resultados do treinamento relacionam-se com os objetivos e metas da organização. Estamos batendo nessa tecla já desde o início aí, então muito cuidado, né? Os resultados do treinamento têm que se relacionar com o objetivo e meta da organização, pessoal. E o último aspecto é verificar se as técnicas de treinamento foram efetivas, tá bom? As técnicas lá que nós vimos lá, tá bom? Naquele esquema lá, daquela figura lá, tá bom? Então, é importante aí, tá aí. Muito bacana, obrigado, Pérez. E como é que a gente avalia esse resultado, pessoal? Então, essa etapa aí tem aí, como já vimos, considera esses 3 aspectos, mas como é que ela pode ser feita, essa avaliação de resultados? Ela pode ser feita em 3 níveis. O primeiro, nível organizacional, gente. É o primeiro nível da organização, né? O treinamento deve proporcionar resultados como? Né? O melhor relacionamento organização-funcionários. Tá? Então, o grande segredo a partir daqui, quando a gente vai falar dos 3 níveis, é você ter as características, né, dos resultados de cada um desses níveis. Então, por exemplo, nós vamos ver, por exemplo, você tem ali aumento de efetividade organizacional, está em que nível, né? Está no nível organizacional, beleza? Melhoria de clima organizacional, facilidade nas mudanças e na inovação, melhoria da imagem da organização. Então, o grande segredo é você marcar os 3 níveis, né? E se atentar às características de cada nível, entendeu? Então, temos aí, o Pedro está marcando aí, né? Nível organizacional tem todos esses resultados aí, né? Dentro desse nível, tá bom? Tá? Então, aí, ó, a facilidade, né? O Pedro está organizacional, valeu, Pedro, isso aí, ó. Então, já tem umas palavrinhas aí, ó,
são já direcionam a gente na pro certa aí, ó. Tá? Melhoria da imagem da organização. No 2, recursos humanos. Tá? O segundo, perdão, gente, hoje a garganta já tá indo já. Então, o próximo nível, que é de recursos humanos, né? Na avaliação de resultado de treinamento. Esse nível deve proporcionar resultado como? Qual é o resultado dele? Redução na rotatividade de pessoal é 1, ok? Mudança da atitude de comportamento das pessoas, isso aí, caramba, é uma coisa... Acredito que essas palavrinhas aí vão aparecer na nossa prova, né? Mudança de atitude de comportamento está no nível dos recursos humanos. A eficiência individual dos funcionários, olha, é tudo voltado ao recurso humano. Aumento da eficiência individual dos funcionários, aumento da habilidade das pessoas, redução do absenteísmo aí, pessoal, não, vou me abster disso aqui, né? Não. Tá? E elevação do conhecimento das pessoas. O Pérez está marcando as palavrinhas-chave desse nível, né? Que é o nível de recursos humanos. Tá bom? Da avaliação dos resultados, tá bom, pessoal? E o último é a avaliação no nível das operações e tarefas. Então, nós temos aí organizacional, recursos humanos e operações de tarefas. E quais são os resultados nesse nível, gente? As características. O treinamento deve proporcionar resultados como? Então, marquem redução do índice de manutenção de máquinas e equipamentos. Então, se é nas operações e tarefas, vai ser executado. A ideia, né, o resultado é que tem o quê? Redução do índice da manutenção, né, de máquinas e equipamentos, né? O aumento, aí, obrigado por colocar essa observação na redução, para que a gente não confunda. Quais são os outros resultados esperados aí? Aumento de produtividade. Se por um lado a gente quer reduzir o índice de manutenção de máquinas, a gente espera também que aumente a produtividade, né, gente? Reduzir, né, redução do fluxo da produção, tá? Melhor atendimento, nossa, aqui aí já operações e tarefas, olha só, melhor atendimento, tá? Tá dentro desse nível de operações e tarefas. A melhoria de que, gente? Da qualidade do produto, dos produtos e serviços, é fato. Obrigado, Pérez, está dando bisu das setas aí, gente. Vai marcando aí na apostila dos senhores. Então, temos aí melhoria da qualidade dos produtos e serviços, é fundamental, e redução do índice de acidentes, tá? Então, as características, os resultados esperados, né, na avaliação do treinamento no nível das operações e tarefas. Tá bom, gente? Ok, então, Pérez está finalizando aí, volta das setinhas aí. Show! Obrigadão, Pérez. Então, gente, aí, diante do que vimos, né, o treinamento parece ser, então marca esse parece ser, estamos finalizando, uma resposta lógica. E nós vimos que não é bem assim, né? Ele parece ser uma resposta lógica diante de um cenário dinâmico que impõe novos critérios para quê? Para a efetividade e crescimento de uma organização. Tá? Então, marque a efetividade, né? Ó, cenário dinâmico, né? Isso parece uma resposta lógica diante de um cenário dinâmico que impõe esses novos critérios aí, ó, para a efetividade e crescimento de uma organização. Tá? Então, alguns gestores ainda resistem, né, ao treinamento de seus funcionários, né? Por quê, né? Será que eles têm resistência de treinar o seu funcionário, né, ali, né? Porque ele parece ter receio de perder os seus investimentos, né? A gente falou muito disso, né? Com a perda do funcionário, o funcionário vai ficar um mês fazendo treinamento, um curso. Mas é aí que tá, tem que ver se existe realmente essa necessidade, só tem a ganhar. Né? Isso é fato, não vai perder, só tem a ganhar. Então, eles preferem, preferem recrutar o quê? No mercado, funcionários com experiência de treinamento. Né? Então, ele não... Aí, por isso que há essa parte também de não tirar o funcionário para que ele mesmo seja para que ele mesmo não seja o instrutor e ele saia dali do cargo da função dele, né?
Ainda são poucos os que veem o treinamento como uma forma de reduzir custos e aumentar a produtividade. Tá? A maioria parece considerar o treinamento como uma despesa e não investimento. Mais uma vez aí, ó, a maioria parece considerar o treinamento como uma despesa e não um investimento aí, que é uma pena, né? E, por outro lado, né, então surge um parágrafo aí, as organizações estão cada vez mais preocupadas, interessantíssimo aí, ó, por outro lado, as organizações estão cada vez mais preocupadas com o que, gente? Com o retorno do investimento de suas iniciativas. Ela não está preocupada em capacitar o funcionário, no potencial dele, ela está preocupada com o retorno que esse investimento vai trazer. Tá bom? Então, ela parece que você está se adiantando de uma fase. Com isso, as medidas de retorno do investimento, olha só, bizu aí, tá? Grande bizu aí de prova. Com isso, as medidas de retorno do investimento, estão fazendo parte cada vez mais do que, gente? Do processo de avaliação do treinamento. Então, marque aí na apostila, com isso, as medidas de retorno de investimento estão fazendo parte cada vez mais do processo, a gente vai marcar aí, processo de avaliação do treinamento. Tá bom? Então, aí abre-se uma oportunidade para indicar, por meio de valores, né, os custos e os benefícios decorrentes desse treinamento, consolidando, assim, a importância do treinamento e do desenvolvimento pessoal. Tá bom, meus amigos? Pessoal, foi uma grande honra aí, tá? Então, desejo a todos aí uma boa noite. Marquem aí que abordamos na apostila, tá? Leiam a apostila de novo, tá? Estamos à disposição aí para ajudá-los aí, tá bom? Então, a nossa ideia aqui é sempre ajudar os senhores e senhoras aí para que a gente obtenha um sucesso nessa fase aí da nossa carreira, tá bom? Agradeço a todos aí, agradeço ao pessoal da coordenação também. Desejamos